abrir a mensagem certa, porque eu sou desses e é isso mesmo. Agora eu vou falar sobre foco, lutando com foco. Amém? Diga para quem está do teu lado, lutando com foco. Já que vocês estão espalhados, vocês vão ter que falar alto. Lutando com foco. Meu irmão, nossa vida tem que ter foco. A gente precisa ter foco. Quem não tem foco não sabe para onde está indo, não sabe onde vai chegar, não sabe o que está fazendo, está extremamente perdido. E uma das chaves que faz com que realmente o céu esteja aberto sobre as nossas vidas é foco. Quando a gente tem foco, a nossa oração é focada. Eu fico imaginando uma pessoa sem foco orando. Cada dia ela ora por uma coisa diferente. Aí Deus lá no céu fala: filho, mas espera aí, você não falou que era verde, agora você está falando que é azul? E antes de ontem você falou que era vermelho? Não estou entendendo. O que você quer de verdade? O que você quer de verdade? Qual é o foco da sua vida? Qual é o foco da sua oração? Qual é o foco daquilo que você está pedindo? Imagina uma pessoa falando assim: Senhor, arruma para mim um pretendente que eu quero casar. Daqui a 5 minutos, ela está falando: Senhor, eu quero viver sozinho o resto da vida. Como que seria isso? O que você quer afinal? Então a nossa oração também, a nossa vida cristã tem que ser uma vida com foco. A gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que chegar diante de Deus deixando bem claro o que a gente quer. Então, os nossos olhos precisam estar abertos. Hoje nós estamos aqui pedindo para que Deus abra os nossos olhos, descortine os nossos olhos. Nós estamos aqui em consagração buscando isso, querendo isso, porque a gente quer ver. Preciso querer ver. Eu sou aquela geração que usa óculos. Se dá para perceber ou não, mas eu uso óculos, E eu tenho uma pele bem oleosa, então é uma luta constante. Por quê? Porque o meu óculos, o tempo todo, qualquer coisa, ele está sujo. Tem hora que vai enxergar, fica difícil. Aí eu tenho que parar, porque eu quero enxergar, eu quero ver. Quem dirige sabe aqui que quando vocês ficam respirando dentro do carro, vocês quando entram no carro que está chovendo, não respirem. Por favor, porque os vidros ficam embaçados. E aí não dá para enxergar, mas está chovendo. Aí a gente tem que ficar passando a mão, porque nem todo carro é um carro chique. Então a gente tem que passar a mão, passa o limpador que não resolve nada. Aí tem que abrir o vidro. Porque senão a gente não enxerga. E quando a gente não enxerga, tem risco de coisas acontecerem. Então é importante que a gente veja. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos ler aí uma porção da palavra de Deus. Evangelho de Mateus 17, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles,
Levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos os interrogaram: por que dizem, pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem não há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de João Batista. No versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Até aqui. Meu irmão, então vamos lá. A gente tem que lutar com o foco. Foco fala de visão, fala de alinhamento óptico, fala de lentes certas, fala de lupa. E eu fico imaginando, e se Jesus te escolhesse para um desses momentos, onde você, ou ele te levaria para um monte, junto com ele, ou ele te colocaria nessa situação de expulsar, de curar os enfermos e expulsar demônios. Como estaria o seu foco hoje? Como está o ajuste do seu foco? Como está a lente? Como que você está enxergando? Será que você seria aquele que teria medo? Será que você conseguiria ver a Jesus de uma forma clara? Sabe? É como se fosse aqui... como se fosse um filme e você tem que focar numa cena. E eu queria que você focasse na primeira cena, que é a visão do céu na terra. E quando os discípulos ouviram a voz do Senhor falando: este é o meu filho, eles caem de bruços com medo. Porque eles tiveram a revelação do céu na terra. E hoje o céu se revela, a gente está falando de céus abertos. E os céus se abrem hoje diante de você, como estão os seus olhos? Há uns olhos de fé, há uns olhos que vão crer naquilo que estão vendo, há uns olhos que vão ter uma visão clara daquilo que estão vendo, ou será uma visão turva? Será uma visão de pouca fé? Será uma visão assim meio que talvez com medo, né? Porque o texto diz que o rosto de Jesus no monte era um rosto que resplandecia, transfigurado. Se Jesus aparecesse aqui agora transfigurado diante de você, você o reconheceria. Isso é foco. Você tem um foco alinhado. Quando você sabe quem é que está falando. Eu reconheço. Sabe que é ele. E aí você vê que Pedro, sempre Pedro, o empolgado, né? Fala: nossa, aqui é muito bom, cara. É muita glória aqui. Você acha da gente já monta logo uma tenda para Elias?
outra para Moisés, outra para Jesus, e fica tudo resolvido aqui, né? A gente já fica por aqui mesmo, porque aqui é bom demais. Mas a gente tem que entender uma coisa, que aquilo que o Senhor nos mostra, não é para que a gente é necessário que a gente saia e fala daquilo. Porque o texto diz que foi necessário que eles descessem. Ou seja, não era para eles ficar lá. Porque senão, na hora que Pedro diz isso, Jesus teria falado o quê? Beleza, vamos ficar aqui. Talvez teria dito, chame os outros, ou vamos ficar somente nós mesmos. Mas ele falou que não, é necessário que vocês desçam. Ele fala, e vocês não contarão isso até que o Filho do Homem venha, né? Ele já veio. E a gente está aqui para falar das coisas dele. A gente tem que ter essa visão clara daquilo que ele é. O céu é algo que já não é, nos foi revelado através de Cristo Jesus. A gente tem que falar dessa visão, a gente tem que ser um povo de fé, porque o Wagner compartilhou algo comigo na célula, assim conosco na célula. É claro que eu vou ser bem reservado no que eu vou falar, que é algo que realmente vem para atrapalhar a nossa visão da fé. Não é? Se a gente pensar naquilo que nós ouvimos, é algo que vem para embaçar a nossa visão da fé, para questionar a nossa fé. Porque se aquilo entra na nossa mente, as questões do mundo que estão com pouca fé, talvez por N motivos, eu não estou aqui para julgar motivos, se esses motivos entram em nós, habitam em nós, a nossa vista vai começar a ficar embaçada. É igual você falar para mim, por exemplo, eu falo assim para você, vou começar agora a correr a São Silvestre 2024. Essa é a minha visão para esse ano. Mas aí eu vou falar com alguém que malha, cross, né? Como é que chama mesmo? Fitness. Joga pneu pro alto, pega do outro lado, sobe na corda. Né? É outro patamar, gente. Aí ela pode me dar duas visões. Ela pode me dar uma visão que vai alimentar a minha fé. Vai que você consegue. Ou ela vai falar, meu, você tá boa. Vai correr ali na área verde, dar 2 voltinhas na praça, que para você tá bom demais. Então ela pode ser alguém que alimenta a minha fé, ou alguém que destrói a minha fé. Alguém que me ajuda a ajustar o foco. Como? Olha, você consegue, mas você vai precisar treinar, sua alimentação precisa mudar. É um ajuste do foco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com quem a gente ouve, com o que as pessoas dizem. Sabe? Porque a gente tem aqui ouvido tanto a falar a respeito de Jesus, a gente tem ouvido tantas palavras de Deus, a gente tem ouvido tanta coisa a respeito do Senhor, tantas coisas têm aparecido. Eu vejo aqui o Paulo, por exemplo, foi me procurar agora, pastor, eu quero compartilhar algo lá embaixo. Significa que Deus está falando tanto com a igreja, e se eu tenho certeza que se eu abrir aqui, tem gente querendo ainda falar. Mas graças a Deus, por incrível que pareça, o tempo é curto, 12 horas e o tempo está curto. E o tempo está curto, porque a Edna já tem o horário dela reservado. A gente ainda vai ter um momento de gratidão. Eu falei para ele, não, mas a gente encaixa aqui, envolve para quem mais quiser. Querer orar pelo projeto das mulheres? Acho vocês lá também. Porque isso é bom, isso tá, sabe o que isso me mostra? São pessoas que Deus está ajustando o foco. Deus está acertando a visão. Porque até ontem adormeciam. Todo respeito ao que eu digo. Até ontem adormeciam. Mas agora o Senhor está vindo e ajustando as coisas. Olha, estou te chamando para isso, estou te capacitando nisso. Você que ontem não se sentia capaz para tal. Ontem, quantos anos agora? Já? Uns 10? Ontem, há 10 anos atrás. Hoje, olha quanta coisa mudou. Olha quanta coisa na sua visão o Senhor ajustou.
Quanta coisa! Mas é uma luta para ajustar esse foco, porque uma hora vai, uma hora embaça, uma hora sai. Como é que fala? Sai do enquadramento, né, correto. Mas a gente precisa ajustar isso. Agora, como ajustar esse foco, né, no meio de uma luta que a gente vive agora? Como ajustar esse foco diante dessas lutas que a gente passa? Primeira coisa que você tem que ter é essa visão de Deus, sabe, que desce dos céus. Por isso que eu estou começando o ano falando de céus abertos. Eu poderia falar de portas abertas, janelas abertas, sabe? Eu estou falando de céus abertos porque a gente precisa ter a visão daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa ter essa visão clara, para ter esse foco claro. Por isso que eu preciso ter intimidade com Deus, preciso ter fé. Por isso que a gente está aqui se consagrando. Porque a gente quer ver as coisas dos céus. Outra coisa importante para ajustar o seu foco no meio da luta. Não fica com medo. Ajuste a visão. E o medo nos para, não é? Tanto medo hoje. Antigamente, com medo, mesmo com medo, pisava na capeta do diabo. Cantava aquela musiquinha. Antes eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou um martelo, eu bato nele todo dia, né? Aquelas coisinhas. Mas agora o medo está te parando. Porque as situações fez com que o medo te parasse. Medo das coisas externas, medo das coisas internas que você está passando. Dos conflitos que você está gerando. Por quê? Porque gerou uma visão turva de quem você é. Uma visão turva de que você é filho de Deus. De que você é filha de Deus. De que você foi chamado para viver um propósito eterno. E Ele hoje está te dando essa visão clara, Ele quer te, sabe, Ele quer te trazer essa transfiguração para te revelar o futuro que Ele tem para você. Ele está te chamando para isso, Ele vai se... Quando fala de transfiguração, fala de uma imagem de glória. E Ele quer revelar a glória dEle para você. Porque isso te motiva para um futuro que você vai viver. Por experiências que você vai ter. E para ajustar ainda o foco no meio da luta, tenha saudade do futuro após o face a face que você tem com Jesus. Como assim, pastor, saudade do futuro? Não fique só preso naquilo que você viveu, das experiências que você já teve. Eu tenho saudade do futuro porque eu quero ter experiências ainda lá na frente com Ele. Novas a cada dia. Cada 12 horas tem que ser diferente das outras. Cada. E hoje, parece que o pastor está deixando a gente mais à vontade. É porque eu tenho um propósito para isso hoje. Hoje a busca é sua. Porque eu não sei o que Deus quer revelar para você. Porque eu estou querendo buscar o que Ele quer revelar para mim. Para que você viva aquilo que Ele tem, aquilo que Ele realmente quer que você faça. Então, assim, eu estou tendo face a face com Deus hoje. Só que não é só para ficar nisso aqui hoje. Eu quero mais amanhã, Cris. Eu quero mais amanhã, domingo, né? Culto, 10 horas. Quero mais amanhã no culto, 10 horas. Quero mais quinta-feira na célula. Quero mais em qualquer outra coisa que aconteça. Eu quero mais, eu quero amanhã. Na segunda-feira, quando eu acordo para trabalhar. Segunda-feira, quando eu acordo para trabalhar, eu estou chato, eu confesso, eu estou chato pra caramba. Eu acordo chato segunda-feira. Mas eu quero ter experiências com Deus. Não se trata de mim. Até isso eu estou pedindo para Ele, me muda nisso. E vai que o Senhor coloca alguém no meu caminho na segunda-feira de manhã, com a chatice que eu estou, eu desvio ele mais ainda. Me ajuda. Ajusta o meu foco nisso. Só que, meu irmão, entenda, tudo isso aqui acontece aqui, a gente vive aqui. Mas é preciso descer. É preciso sair.
Então você está aqui hoje nas 12 horas, você está aqui na campanha. Só que o mais importante é, faça a diferença depois disso aqui. Faça a diferença depois do culto. Adoração não é somente na igreja. Encare essa realidade na sua casa. Não permita que a sua visão se turve na sua casa. Porque eu escuto histórias às vezes que eu já escutei isso, você provavelmente já escutou. Eu fiquei tão nervoso que parece que eu perdi a visão de raiva. Quem já ouviu isso? Tão nervoso que eu perdi a visão de raiva. Então não perca a visão de raiva. Não perca o seu foco. Sabe, dentro da sua casa, meu irmão, acerte isso. Sabe, confie nas profecias que o Senhor tem liberado. Confie nos profetas que o Senhor colocou diante de ti. Confie nas coisas que Ele tem dito. Saia daqui hoje cheia de unção. Mas chegue em casa cheio de unção. Permaneça em casa cheia de unção. Eu vi vocês ajoelhando aqui, as duas ajoelhando. Eu falei, o que é? Profético agora? Eu vou escrever os pedidos de oração de joelho para ver se acontece mais rápido. Sai daqui hoje, meu irmão, cheio de autoridade. Mas sai daqui hoje também derretendo de perdão. Derretendo de perdão. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo. Amanhã e agora também. Esquece as raivas de outra coisa. Esquece as mágoas de outras coisas. Perdoe. Sabe, é interessante que essa noite, antes de vir para cá, eu sonhei com algo na minha vida que são gatilhos para mim. Eu sonhei com algo que era como se eu estivesse entendendo o porquê de algo ter acontecido que hoje é um gatilho. Olha por que aconteceu. E sabe como aquilo agora faz sentido? Eu estou cheio de raiva da Deise. Só que agora eu entendi o que aconteceu com a Deise. Acabou, não tenho mais raiva entre nós. Estão entendendo comigo? Mas daqui a pouco passa, não abusa não. Então, meu irmão, isso é ter clareza. É isso que eu estou falando, é ajuste de foco. Eu precisei em sonho que o Senhor ajustasse a minha visão de uma situação para que eu sentisse paz de algo só que incomodava. E sério, e olha que interessante. Eu estou falando de uma situação que semana passada eu tive uma crise de ansiedade porque essa situação foi o próprio gatilho que aconteceu. Eu falei para a Cláudia isso essa semana. Falei, o que aconteceu semana passada? Que ela já conhece, né? Porque as minhas crises de ansiedade, não é que eu vou para o meu canto e fico calado. Esse sou eu fico quieto no meu canto. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, sonhei com tal coisa e isso para mim é um gatilho. E eu sonhei agora com a mesma coisa, mas no sentido de me trazendo paz da situação. Então é um ajuste de foco na minha vida. É Deus ajustando o foco para mim, para que isso não venha me incomodar mais. Meu irmão, é preciso entender que a nossa vida tem essa parte da luta espiritual e sem o foco, a gente não sabe nem por que a gente está lutando, com quem a gente está lutando, como a gente está lutando. A gente simplesmente sai lutando. Simplesmente sai fazendo. E aí, alguma coisa a gente tem que aprender com essa geração mais nova, que é a geração do videogame. E eles, quando pegam um jogo, eles pensam no que eles vão fazer, não é? Eles tentam entender o que eles têm que fazer. Agora, se der na nossa mão os mais velhos, a gente vai sair apertando o botão, gente. Não é? Aperta o botão. E a gente acha que apertando o botão mais rápido, ganha o jogo mais rápido. Resolve as coisas mais rápido. Não. Às vezes você tem que parar, recuar, entender, achar onde está o segredo.
A gente precisa procurar entender as coisas em nome de Jesus. Mas também tem a visão, meu irmão, da visão agora da terra no céu. A gente falou só de céu na terra. Agora também tem a parte da terra no céu. Porque agora a gente está falando do pai que traz o filho endemoniado. É a terra mostrando ali. Olha, tem alguém endemoniado e é o céu que liberta, não somos nós. Vocês sabem disso. Nós somos só os agentes de libertação. Porque não é o meu nome que liberta, nem o seu, é o nome de Jesus. Semana passada, não lembro agora se sábado, sexta-feira ou sábado da semana passada, eu estava num lugar que foi comemorar o aniversário da minha mãe, né? Eu estava lá fora e chegou um rapaz assim extremamente dopado. Uma conversa sem pé nem cabeça. Eu estava lá embaixo, eu bati em 4, mas apanhei de 4. 4 policiais, não entendi nada. Aí deixou cair lá um negócio proibido no chão e tal. Mas você é pastor, né? Estava eu e outro pastor lá. Somos, né? Sou um pastor. Ora por mim, eu oro. Ele queria provocar, sabe? Provocar. A gente começou a orar. Aí o outro pastor começou a orar e ele começou assim: não vai resolver nada o que você está fazendo. Começou a rir. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, ó. Em nome de Jesus, todo demônio sai. A gente é sério. Quer brincar, não é? Ele estava dopado. Então tem hora que a gente tem que ter uma visão clara, senão eu ia ficar lá fazendo maior escândalo, a gente ia fazer maior escândalo com o camarada. E aí depois a gente ia sair como? Será que a minha vida, será que eu estou no nível menos Deus hoje? Será que o meu nível de espiritualidade hoje está baixo porque não consegui expulsar um demônio? Era uma situação que não tinha o que fazer. Era ele querendo desafiar as coisas de Deus. Aí ele falou assim, aqui é uma igreja, né? A gente falou assim, aqui é uma igreja. Falou, quando que é o culto aqui? Aí a gente falou o horário do culto para ele. Aí falou, bem que falaram que aqui vocês aceitam qualquer um entrar. Ele falou, não, mas a igreja é para todos. Agora, do jeito que você está, você não pode ficar. Pode. Então, se você não tem a visão clara, meu irmão, você vai ficar perdendo tempo com coisas que não vale a pena. Porque aqui na terra é simples, é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós fazemos as coisas. E essa é a visão que você tem que ter. Os discípulos andavam com Cristo, viram tudo que ele fizeram, participaram da glória de tudo que ele fez, mas não entenderam isso. Acharam que agora era o poder deles, mas o poder não é meu, o poder não é seu. O poder ainda é dele. Sabe, a gente vai ter momentos, sim, de fraqueza, de debilidade na nossa vida. E a gente precisa ser tratado nisso. Mas mesmo assim, nesse momento, a gente tem que lembrar do nome de Jesus. Você precisa ter a visão do mundo que está à sua volta. Então, tem coisas que acontecem que vêm para perder o foco. Eu lembro uma vez, numa célula, há muito tempo atrás, uma situação muito parecida com essa. E a gente estava em célula, uma célula até cheia, estava bem cheia. E o demônio querendo dar show. E isso é exatamente para tirar o foco, porque tem um novo convertido na célula. E está ali, a gente está tentando ajustar o foco dele para ele conhecer Jesus. Aí começou a rosnar. Não era você não.
Né? Começou, apesar que eu acho que você rosnou umas vezes. Começou a rosnar lá. Teve que chegar e falar, ó, aqui não. E você não vai fazer show. Vai ficar quieto. Pô. Acabou. Por quê? Porque o mundo quer te tirar o foco. O mundo te tira o foco com sexualidade, o mundo te tira o foco com prostituição, o mundo te tira o foco com drogas, o mundo te tira o foco com um monte de coisa que tem aí fora. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo hoje para tirar o seu foco das coisas de Deus. Para tirar o teu foco de Deus. Por isso que você, com uma visão clara, precisa ser o intercessor do seu casamento, o intercessor dos seus filhos, o intercessor das suas finanças. Porque aonde veio as trevas, os vícios, a escravidão, é onde você vai agir. Porque é você que está com a vista clara, o foco está claro. Então Deus te coloca neste lugar para você agir como? Intercedendo, orando, profetizando, quebrando todo o mal, porque você está com a visão clara. Então você agora intercede, você agora ora, você agora profetiza, você agora jejua, faz 12 horas, 14 horas, 24 horas. Faz o que é preciso, o que Deus te pede, porque você está com a visão clara do que tem que fazer. Você está aqui lutando hoje, meu irmão, para que o seu foco esteja claro, esteja limpo. Porque no monte é o lugar de diálogo. Quando a gente sobe no monte, parafraseando, quando a gente sobe no monte, é porque a gente vai dialogar com Deus. Hoje nós estamos aqui dialogando com Deus. Aqui é o nosso monte hoje. O seu quarto é o seu monte muitas vezes. Como o seu carro às vezes é, como o seu banheiro às vezes é quando você está tomando banho, como o pé da sua cama às vezes é quando você está ali de joelho orando. Só que é na multidão que você prega, é na multidão que você intercede, e é no meio da multidão que você dá os testemunhos. Então a gente sobe no monte para ter ali os diálogos com Deus, que é o que nós estamos fazendo hoje, para que a gente possa sair na multidão e pregar, interceder, dar testemunho. Então a gente está ajustando o foco para falar de coisas que nós vemos. Diga para quem está do teu lado, Deus está ajustando o seu foco hoje. E eu sei, meu irmão, que ter foco é uma grande luta. Eu sei. Eu sei. Porque a nossa vida é uma própria pregação. E a pregação é uma vida. E a gente tem o tempo todo tem que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo, porque eu não quero que você tire o foco do que você, da onde você precisa estar. Eu não quero ser a pessoa que te levou a tirar o foco. Eu não quero. Eu sou responsável pelas minhas coisas. Pelas minhas. Agora eu não. Então, se eu fiz algo que tirou o meu foco, a responsabilidade é minha. E eu não quero ser responsável por tirar o seu foco. Então eu tenho que ficar o tempo todo aqui. Isso eu posso, isso eu não posso. Não numa questão de lei ou numa questão de é isso ou aquilo. É uma questão de clareza, de responsabilidade. Nós, como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade. Meu irmão, entenda que não tem como separar a transfiguração da consagração. Não tem como a gente viver essa transfiguração do nosso rosto brilhar na presença de Deus, sabe, resplandecer a glória de Deus, sem ter essa vida de consagração. E é fato, meu irmão, se nós sofremos na carne, no nosso interior, o nosso espírito também é afetado. E aí fica mais difícil orar, fica mais difícil comemorar, celebrar, adorar. Porque quando nós não estamos bem espiritualmente, o nosso físico também não está bem.
Uma coisa vai levando a outra. Então diga assim comigo: eu sou a manifestação da glória de Deus. E para encerrar, você precisa ter uma visão real de você mesmo. Você precisa do tratamento no secreto. Porque o tratamento no secreto é Jesus te chamando para ajustar o seu foco. Ele está falando assim, tem alguma coisa errada, vamos corrigir. É Jesus no olho, no face a face. E aí Jesus pergunta, né? No que vocês perderam o foco? Que mundo que você está vivendo? Se Jesus perguntasse para você hoje, você perdeu o foco? Tá vendo? Perdeu. Porque não sabe. Agora vai falar no quê? Não sei. Eu poderia enumerar aqui situações. Olha, uma pulga agora atrás da orelha dela. Mas tirou um foco alguns meses atrás de uma conversa que nós tivemos. A questão dos kids. E aí, perdeu o foco? Perdi. E a frustração me tirou o foco dos kids. Ó, não estava rindo mais. Falava kids e já não ria mais. Perdeu o foco. Como está seu foco hoje? Porque eu sei que perdeu o foco há um ano atrás. 8 meses e uns dias. Perdeu o foco. Eu não estou falando que tem algo errado em perder o foco. Eu também já perdi o foco algumas vezes. Perdi foco na minha vida espiritual, perdi foco no meu trabalho, perdi foco nos meus estudos. E aí a gente tem que se achar de novo. Então, que mundo que nós estamos vivendo? Eu quero viver o reino de Deus, a vontade dEle, a presença dEle. Sabe, meu irmão, Jesus, Ele quer se revelar. Mas para Ele se revelar, você precisa ter uma visão clara para conseguir vê-lo. Senão você vai ficar com medo, você vai ficar assustado. Eu vou ser até ousado no que eu vou falar. Jesus até tem se revelado a você. Só que a sua visão não está clara, você não sabe se é Jesus. Aí você fica, não é Jesus não. Não está falando comigo não. Estou pedindo para Jesus falar, mas Jesus não fala. Mas Ele está falando com você. Mas como a sua visão está confusa, você acha que Jesus não está falando. Jesus está falando com você hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração hoje. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa Ele mostrar para você onde foi que você perdeu o foco. De novo, não tem erro em perder o foco. Talvez o seu erro seja permanecer sem foco. Mas perder o foco, não. Nós somos cidadãos de 2 mundos, meu irmão. Do mundo espiritual e do mundo natural. Mas nós pertencemos a um só reino. A um só reino. E os céus estão abertos aqui. E mais uma chave para você receber a ativação do sobrenatural é isso, é o foco. Receba essa chave hoje para a sua vida. Ore mais, jejue mais, seja mais sensível. 2 Coríntios 10:4 diz assim que as armas com as quais lutamos não são carnais ou humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossas armas não são naturais. Esse ajuste de foco não é natural. Ele é sobrenatural. Não vai adiantar você ir no oftalmo, sentar naquela máquina, ele vai ficar esse ou esse? Esse ou esse? Mas ficou melhor esse ou esse? E agora, esse ou esse? Para mim é sempre a mesma coisa. Então tudo que ele fala, eu falo, não, tá bom, tá bom, tá bom. Para mim é a mesma coisa. Mas e esse ou esse? Agora ficou ruim. E ele sabe quando fica ruim.
Agora ficou ruim, né? É. E agora? Melhorou? Não melhorou? Melhorou. Ele sabe, cara. Estudou para isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas esse foco aqui não é esse foco que você vai natural. Esse foco que eu estou falando, ele é sobrenatural. Baixo de oração, de luta. Vai pedir esse foco, essa clareza, para que você volte a viver as coisas que Deus tem para você. Irmão, porque a gente tem um reino, né, para edificar. Mas como edificaremos se a gente não consegue ver a planta? Como que eu vou edificar se eu não estou conseguindo ver lá o mestre da obra dando as coordenadas, não é? Como que eu vou edificar? Como que eu vou fazer as coisas se eu não estou entendendo, não estou vendo o que ele está me falando? A sua visão hoje precisa ser aberta. A sua visão espiritual hoje tem que ser aberta. Chega de cegueira espiritual. Chega de uma vida sem foco. Chega de uma visão embaçada. Peça para Deus hoje uma visão clara. Seja ousado para falar, Senhor, ajuste o meu foco. Agora, depois que ele ajustou o seu foco, o que você vai fazer com isso? Aí é que está. Ele ajustou o seu foco, agora você está vendo. E agora? Agora é hora de descer. Foco claro, vai falar da visão que você tem para outros. Vai falar para outras pessoas das coisas que você está vendo. Das coisas que o Senhor tem se revelado a você. Aquilo que Ele tem mostrado na sua vida. Porque os céus estão abertos. Você está vendo os céus abertos. O Senhor está falando com você. As suas orações têm subido e as palavras do Senhor estão descendo. Seu coração está aquecendo. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas. Promessas estão sendo restauradas, sonhos estão sendo vividos. E agora? Agora eu testemunho. Então, no particular, ele fala comigo. Na multidão, eu testemunho, eu prego, eu ensino. E é isso que você vai fazer com a sua visão clara. Em nome de Jesus. Fique em pé, meus irmãos. Vamos orar.